e paz. Que alegria poder estar aqui nessa noite junto com você. Para mim é sempre uma grande oportunidade quando nós temos para se reunir, para juntos ouvirmos, louvarmos ao Senhor. Tem tantos lugares por aí que não podem, tantos países, pessoas que gostariam de estar no teu lugar e não estão, queriam estar no nosso lugar e não estão. Por isso eu quero, nessa noite, te incentivar, abre o teu coração, aproveita, porque é uma oportunidade que Deus está te dando. Como nós cantamos nessa noite, ninguém sabe, mas talvez seja a última chance. Talvez seja a última vez. Ninguém pode dizer ao contrário, certo? Deixa eu lembrar, pastor Cláudio Duarte diz que o amanhã não existe. Amanhã não existe. Então, vamos aproveitar hoje. Quem sabe seja a última chance. Vamos orar, vamos buscar, vamos ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Para você que está em casa também, é uma alegria poder entrar na sua casa e, de alguma forma, fazer parte desse culto com você em casa. Muito legal isso, né? Nós estamos na casa de alguém agora, nesse instante, lá junto. Então, isso é fantástico. Abre comigo a tua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 5. E nós vamos continuar, então, nesses dias, eu acho que é mais 2 semanas, se eu não estou enganada, falando sobre milagres de Jesus, certo? Quem estava aqui semana passada, o pastor Eduardo ministrou a respeito da mulher que vivia encurvada e que Jesus a curou. E nessa noite não vai ser diferente, nós vamos ver mais alguém que Jesus curou e o que Deus quer falar conosco. Amém? Abre a tua Bíblia, então, em Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler junto a partir do versículo 25. A partir do versículo 24. Vou dizer a vocês e repetir, é muito interessante, é muito importante que você sempre tenha alguma coisa para anotar. Porque, às vezes, Deus fala através de uma palavrinha pequena. Algo tão pequeno e Deus fala conosco. Então, se você tiver aí como anotar, ou talvez você não tenha um papel, uma caneta agora, mas no celular normalmente tem aqueles blocos de anotações, né, que chama, acho que isso é um aplicativo, você pode anotar ali, é importante. Pastor Josué costuma dizer, quem anota, cumpre. E é impressionante. Eu lembro que no início do ano eu comecei a anotar algumas coisas e aí depois quando eu olho assim, isso aqui eu não fiz ainda, eu tenho que fazer. Então, tenha esse costume, esse hábito de anotar aquilo que você está aprendendo, porque uma hora você vai usar. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, diga comigo, 12 anos, vivia sofrendo de uma hemorragia e muito perecia à mão de vários médicos, tendo desperdiçado tudo o que possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas o tocar, repita comigo, se eu apenas o tocar, as vestes ficarei curado. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu como no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Respondeu os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes quem o tocou? Ele, porém, olhava para o redor de quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela havia acontecido, veio, postou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Papai querido, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos aqui, de estar ouvindo a tua palavra, de ser ministrado pelo teu Espírito Santo. Senhor, que nessa noite os nossos corações sejam abertos, Senhor, para ouvir aquilo que tu tem para nos falar. Senhor, que a nossa mente seja limpa nesse instante, que teu Espírito Santo encha ela com poder e graça e misericórdia. Senhor, e que aquilo que vamos falar nessa noite possa ser útil para o nosso aprendizado amanhã,
para o nosso aprendizado, Senhor, na vida, e que possamos, no nome de Jesus, desfrutar da Tua boa vontade, Senhor. Nós oramos nessa noite, fala conosco, fala ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue nesse lugar. Pai, e que a Tua palavra seja engrandecida nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada foi ministrado, então, a respeito de uma mulher também. A grande questão é que essa mulher, ela precisava de uma cura. A da semana passada, nós ouvimos que ela andava encurvada. Era uma mulher que vivia ali encurvada por onde ela passava, e ela precisava dessa cura, porque eu imagino uma pessoa que viva assim, no meio de uma sociedade tão preconceituosa, quanto difícil deve ser, quanta humilhação essa mulher deve ter passado. Mas aquela mulher, ela precisava de uma cura. E a grande questão é que Jesus a viu. Diz que certa vez, então, ela estava, só estou recapitulando para nós nos encontrarmos, certa vez ela estava no templo, Jesus viu ela, chamou ela e a curou. Mas nós estamos vendo outra realidade no que nós lemos nessa noite com essa mulher. A Bíblia fala, então, que essa mulher vivia 12 anos. Você consegue imaginar, as irmãs aqui, consegue imaginar o que é viver 12 anos sangrando? 12 anos desgastando da sua vida. Essa mulher também precisava de cura. Essa mulher também precisava de um milagre na sua vida. A grande questão é que essa mulher, Jesus não a viu. Jesus não a chamou, mas Jesus a curou. E a grande questão que nós vemos, e o que me chama muito a atenção nessa história, é essa palavrinha, 12 anos. Você consegue imaginar uma pessoa viver 12 anos no mesmo problema? Você consegue imaginar uma pessoa viver 12 anos atrás de uma cura, de um milagre? Você consegue imaginar uma pessoa perdendo vida 12 anos? Você acha que isso é possível? Mas eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Sim, isso é possível. Nós atendemos casais há mais de 17 anos. E, pasme, nós estamos vivendo um tempo onde os casais estão vivendo, às vezes, por 30 anos o mesmo problema. Nós temos visto pessoas sendo destruídas, sendo mortas, pouco a pouco, por muitos e muitos anos. O problema delas não é exatamente uma hemorragia. O problema das pessoas, das nossas vidas, não são hemorragia, não é algo físico, mas também, igual essa mulher, são problemas que levam a nossa vida, que gastam tempo da nossa vida, que gastam da nossa alegria, que gastam de tudo aquilo que o Senhor planejou e pensou a nosso respeito, vai tudo por água abaixo. O problema é que pessoas que ficam há muitos e muitos anos com esse problema, não sei se é o caso dela, não sei se foi, a Bíblia não relata o porquê que ela ficou tanto tempo, mas eu creio que era para que a glória de Deus se manifestasse na vida dela. Eu creio que de alguma forma Deus usou isso para ser glorificado. Agora a pergunta é: quanto tempo você está vivendo em um problema? Quanto tempo você está vivendo com um pedido de milagre na sua vida e não está acontecendo? Quanto tempo você está gastando da sua vida em coisas que parece que não tem resultado? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos, sua família? Como está a tua vida? Qual é o milagre que você tem buscado? Sinceramente, eu tenho que confessar para vocês que quando o Eduardo propôs em falar sobre os milagres de Jesus, eu achei que ia ser uma coisa assim, mais tipo reteté, né? Não, Jesus tem um milagre, e de fato, Jesus tem um milagre para nós. Agora, nós precisamos entender, para que o milagre aconteça, nós precisamos ter algumas atitudes. E nessa noite eu quero falar com você, especificamente de 4 coisas que me chamam a atenção nessa situação e que me chamam a atenção em pessoas que a gente atende, que a gente ouve, pessoas que continuam anos e anos com um problema. Talvez você não esteja vivendo 12 anos de um problema. Talvez você esteja vivendo 1 ano, meses, 20,
15? Não sei. Mas eu creio que cada um de nós, por algum motivo, precisa de milagres na nossa vida. E uma das coisas que me chama muito a atenção e que nos aconselhamentos e nessas ouvir pessoas é quase sempre, as pessoas estão no problema por causa de escolhas. A primeira coisa que eu quero falar para você, que existe pessoas, que existe problemas na nossa vida, que acontecem por anos e anos e anos, e se repetem por várias e várias vezes por causa das nossas escolhas, por causa daquilo que nós escolhemos. Abre comigo em Gálatas no capítulo 6, e nós vamos ler uma coisa que eu acho muito interessante. Gálatas no capítulo 6, nós vamos ler no capítulo 6, 7. No próximo púlpito a gente vai ter um lugarzinho para botar a água. Glória a Deus. Olha o que diz lá. Abriu? Achou aí? Capítulo 6. Nós vamos mexer. Às quarta-feiras nós vamos aprender a folhear a Bíblia. E se você não sabe, principalmente no Novo Testamento, quando nós trabalhávamos criança, tinha uma musiquinha que nós cantávamos. Não vou cantar. Não vou cantar, não vou cantar. Mas ela falava Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí a gente ia adiante, a gente decorou os versículos, os capítulos os livros do Novo Testamento. Então, tem como decorar. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos a possibilidade de escolher aquilo que nós plantamos. Você sabia? Você sabia que você pode escolher o que você planta? E o que nós temos visto de pessoas que plantam sementes de alface e querem colher melancia, vocês não têm noção. Existem muitas pessoas nos seus relacionamentos, nas suas vidas pessoais, que estão colhendo coisas hoje por um motivo da sua escolha. Existem pessoas, por exemplo, eu lembro uma vez, eu estava no hospital com uma cunhada minha, e algo me chamou muito a atenção. Havia do lado do leito dela uma senhora já, senhora não, mas ela tinha em torno de uns 54 anos, uma moça. E ela estava com um problema sério nos pulmões. Sabe qual era o problema dela? Ela fumou muitos anos, por muitos e muitos anos. E agora simplesmente ela quer chegar diante de medicina, diante talvez até de Deus e dizer, Deus, cura os meus pulmões. A grande questão é que aquela mulher estava colhendo algo que ela havia plantado. Aquela mulher estava colhendo algo que plantou no início da sua vida. E conosco não é diferente. Talvez o nosso problema não seja o fumar, não seja o vício, mas talvez o nosso problema seja as atitudes. O camarada chega em casa todos os dias e maltrata a esposa e os filhos. E aí depois ele quer ser bem amado, bem respeitado. Não tem como. Não há possibilidade disso. Há mulheres que nós ouvimos fazem fofoca, conversa. E depois quando alguém se levanta e levanta um mau testemunho sobre ela e fala da vida dela, ela se sente humilhada. Ela se sente, eu sou injustiçada. Não. São coisas que nós escolhemos. Não tem como nós escolher o que nós vamos colher. Você não escolhe o que você colhe sem antes escolher a semente que foi plantada. Não adianta. Talvez nós estamos vivendo problemas por muitos anos porque nós continuamos plantando as mesmas coisas. As nossas escolhas vão refletir no nosso futuro, vão refletir no nosso casamento, vão refletir na nossa família, nos nossos filhos, enfim. Nós precisamos. A igreja do século 21, ela me parece tão fria diante disso, que parece o seguinte, a gente faz o que quer, da hora que quer, o jeito que quer e não vai dar nada. É um engano satânico isso. Nós precisamos entender, e eu quero que nessa noite, no nome de Jesus, o Espírito Santo fale ao teu coração, que talvez aquilo que você precisa, aquele milagre que você precisa, simplesmente está precisando uma nova escolha, uma nova atitude, uma nova semente. Então que você possa nesses dias refletir que talvez o teu milagre não aconteceu ainda por causa
das escolhas. Isso não é uma coisa que acontece só entre irmãos, não, em toda a sociedade. Você já viu alguém que foi mandado embora do trabalho? Na grande maioria, é porque alguma coisa errada fez. Na grande maioria. Grande maioria. Não é só dentro da igreja, em tudo na vida. Pessoas que colhem filhos hoje desobedientes, filhos que não respeitam os pais, não obedecem os pais. O porquê? Porque de algum modo, lá atrás, fizeram uma escolha errada. Segundo, existem pessoas que ficam muitos e muitos anos no mesmo problema, porque elas são conformadas com o problema. Romanos 12, 2, abre lá comigo, por favor. E olha que é interessante, eu amo a Bíblia, porque tudo que nós precisamos está ali. Tudo que nós precisamos para ter uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida abundante está ali. Inclusive os problemas que nós passaríamos. Olha o que diz aí: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem problemas nas nossas vidas, que nós só estamos com ele há tanto tempo, porque nós nos conformamos, porque nós não mudamos as mentes, porque nós não mudamos a atitude, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, essa é a vontade de Deus. Mas às vezes nós nos conformamos. Ai, por quê? Por que eu estou aqui? E ficam nesse negócio, e ficam nessa situação. E existem algumas características de uma pessoa que se conforma no problema. Primeiro, ela não gosta de confronto. Quer ver uma coisa legal? É quando um casal vem a esposa e fala algo do esposo, vem o esposo e fala algo da esposa, mas diz assim, ó, não fala para ele que eu te falei. Não conta para ela que eu te contei. Nós precisamos parar com isso e confrontar para que o problema se resolva. Se eu tiver que ouvir que eu estou errada, que eu ouça. Se eu tiver que ouvir que eu preciso mudar, que eu ouça. Mas eu não posso passar por esse milagre sem passar por isso. Coisas nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, eles não vão mudar, porque eu me conformei. É melhor eu viver assim, que nem dizia por aí, eu cresci assim, eu morri assim, algo assim, né? É melhor se conformar, viver no problema, nem que esse problema dure a minha vida toda, nem que esse problema dure até eu morrer, do que eu ser confrontado. Do que eu ouvir o que eu preciso mudar, do que eu ouvir que eu preciso ter algumas atitudes que as pessoas esperam, que eu preciso entender, que eu preciso confrontar. Mas é mais fácil nós ficar no conformismo do que se confrontar. Existem pessoas que não gostam de confronto porque são orgulhosas. Não admitem que são erradas. Ô povinho triste. A Bíblia já diz que Deus, ele não gosta, ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. E nós estamos diante de Deus, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar essa atitude. Isso não cabe mais a nós. Isso não cabe mais ao povo de Deus, à igreja. Nós precisamos entender que o orgulho não faz parte da nossa vida. Eu estou errado, se eu estou certo, mas não é isso que nós precisamos entender. Que nem todos não, nenhum de nós é perfeito. E o orgulho precisa não fazer parte mais da nossa vida. Existem pessoas que não gostam de confronto porque elas aceitaram o que as pessoas disseram para elas. Elas ficam no conformismo porque é o seguinte, minha mãe disse que eu não vou ser nada na vida. Então eu vou me conformar com isso. Meu pai disse que eu nunca vou ter nada na vida. Então eu vou me conformar com isso. Todos falam que eu não sou ninguém, então eu vou me conformar com isso. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que Ele muda histórias e que Ele cura pessoas e que Ele transforma vidas.
Se alguém um dia te falou, seja essa pessoa quem for, eu fico indignada, porque hoje em dia existem professores que amaldiçoam os alunos. Professores que eram para estar ali, tudo bem, eu entendo que às vezes existem umas crianças que misericórdia, mas eles estão ali e eles não têm essa autoridade, mas que dizem para ele. Eu lembro de algo, eu acho que meu filho não está vindo, mas eu lembro de uma vez que ele falou para um professor dele, que estava fazendo, na época ele estava fazendo enfermagem, faculdade de enfermagem, e o professor disse assim, tu fazendo? Eu nunca imaginei que tu ia conseguir fazer isso. E as pessoas, professores, isso me deixa assim, eu disse, meu Deus, como é que pode? O professor está aí para ensinar, é para incentivar. Não, tu vai ser, tu vai conseguir. Mas se nós nos conformarmos com aquilo que dizem a nosso respeito, então para que vale a Bíblia? Eu ouvi o pastor Josué dizer esses dias, não interessa o que os outros falaram, me amaldiçoaram, interessa o que a Bíblia diz ao meu respeito. E deixa eu te falar, se você não sabe, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, você entendeu isso? Você é mais do que vencedor, você entendeu isso? Você é mais do que vencedor, você entendeu isso? Consegue entender algo tão fantástico? Deus disse que nós somos mais do que vencedores, que nós somos amados, que nós somos queridos, amigos de Jesus. Mas às vezes é melhor que alguém diga que você não consegue, você não vai ser nada, e eu aceito aquilo do que eu ouvi, o que a Bíblia diz que eu sou, o que Deus diz que eu sou. Então, se nós estamos conformados com o que estamos vivendo, meu irmão, minha irmã, tem uma triste notícia para dar para você nessa noite. A cura nunca vai chegar. Não vai chegar. Teu milagre não vai acontecer. Por que vai acontecer um milagre com alguém que está conformado? Não tem como. Não tem como. Existe uma pessoa que eu tenho nela assim foi muito inspiradora para mim. Uma pessoa que nós conhecemos e ela teve câncer. E aí o seguinte, mas toda vez que nós falávamos com ela se sentia forte. Às vezes internada e ela se sentia forte. Eu sei que hoje ela está curada com o Senhor. Mas ela passava para a gente algo tão bom, porque ela não se conformava em viver aquilo ali. E isso, os dias dela foi mais fácil, porque ela lutou e lutou até a cura dela chegar. Chegou nos céus, mas ela foi curada. Então eu preciso dizer para você, se você se conformar com o que você está vivendo, o problema que você está passando, seja ele de qual natureza for, problema com os filhos, financeiro, problemas com casamento, se você se conformar, não entrar no confronto, não chutar o balde, em outras palavras, talvez o teu milagre não vai chegar. Talvez não, eu vou dizer para você que não vai chegar. Terceiro, isolamento. Existem pessoas que preferem ficar isoladas do que resolver os problemas. Existem pessoas que preferem viver no seu isolamento do que enfrentar o problema e resolver os problemas. Então elas passam parte da vida delas isolada, porque não conseguem sair daquilo ali. E por que pessoas se isolam? Pessoas se isolam porque muitas vezes foram machucadas. Existem pessoas que de alguma forma a igreja machucou. Existem pessoas que de alguma forma pastores machucou. Existem pessoas que são machucadas por pessoas que deveriam amar e cuidar. Existem pessoas que por algum motivo se isolaram. Mas aí nós voltamos então lá no item anterior que diz o seguinte: nós não podemos nos conformar. Se alguém te machucou, meu irmão, Jesus veio para curar. Se alguém te feriu, se você está ferida, Jesus veio para te curar. E nós precisamos entender que o isolamento, ele tem algumas características. Uma delas é procurar o seu próprio interesse. A Bíblia diz isso, que o solitário, ele busca o seu próprio interesse. Por isso que muitas pessoas vivem em problemas, porque elas estão buscando só o que é delas, só o que é bom para elas.
E isso, de forma alguma, vai trazer milagre para a vida dessas pessoas. Isso nunca vai trazer isolamento, não traz nenhum tipo de benefício. Portanto, se você tem algum problema, você precisa sair do isolamento. Pessoas que se isolam, ela tem uma característica de autopiedade. Você já viu aquela pessoa? Ninguém me ama, ninguém me quer. O pastor não me ligou essa semana, o pastor não mandou mensagem, a pastora passou por mim, não me cumprimentou, o fulano passou por mim e virou a cara. Sabe aquelas pessoas que estão ali no seu problema, isolado naquilo ali? Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Se queremos algo de Deus, se queremos um milagre de Deus, se queremos que algo aconteça na nossa vida, nós precisamos ter atitudes que mudam histórias. Essa mulher, foi imposto para ela. A história conta que as mulheres, quando elas sangravam, elas teriam que ficar isoladas. Elas ficavam por tempos isoladas de ninguém. Ninguém podia chegar perto. E quantas mulheres devem ter morrido nesse tempo? Quantas mulheres devem ter morrido a alma, o espírito? Quantas mulheres sofreram por causa desse isolamento? Mas essa mulher foi diferente. Quarto ponto. Procurar em lugar errado. Marcos 5:26, olha o que fala lá. Você pode abrir agora em Marcos aí, onde a gente começou, e nós vamos continuar por ele mais um pouquinho. Muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Existem pessoas que elas ficam muitos e muitos e muitos anos nos seus problemas, longe do seu milagre, porque elas procuram a cura em lugar errado. Elas procuram o milagre em lugares onde não tem milagre. Como pode ser isso? Nós cremos na medicina? Cremos sim. Mas algo que eu tomei de posição lá em casa, e nós começamos, quando um dos filhos reclama de dor, automaticamente o que vem na nossa mente? Vou levar a UPA. É ou não é? Mãe sabe muito bem, vou levar a UPA. Mas nós tomamos o seguinte: está com dor? Antes de levar a UPA, porque talvez vai ser necessário, eu vou aos pés de quem pode curar. Eu vou orar. Porque existem enfermidades que às vezes nem é física. Existem enfermidades que estão no nosso coração, e a Bíblia fala que o espírito abatido, ele faz secar até a alma. Então, o espírito abatido, ele de alguma forma pode trazer consequências. E é interessante que essa mulher, eu imagino que a Bíblia não fala nada, que ela deveria ter um esposo. Ela tinha bens, porque ela gastou tudo que ela tinha. Então, alguma coisa ela tinha, talvez uma família, talvez alguém que estava ali ajudando ela financeiramente. Ela passou por todos os lugares. Quantos de nós não somos assim? Estamos com problemas, pedimos conselho para os pais, para a mãe, para a vizinha, para a tia. Pedimos conselho para o fulano, beltrano. E às vezes pessoas que só vão te dar conselhos errados. Às vezes pessoas que só vão te dar a direção errada. Então nós precisamos, se nós queremos milagres na nossa vida, se nós queremos milagres em problemas que estão acontecendo conosco, nós precisamos, então, saber quem procurar. E essa mulher, ela procurou no lugares que ela nem tinha ideia. Ela procurou com médicos que não puderam fazer nada. Ela procurou em pessoas, ela andou, eu imagino que essa mulher já estava no seu limite. Sinceramente, eu não consigo entender como uma pessoa, para mim o milagre dela já começou aí. Uma pessoa com 12 anos de hemorragia. Eu tenho que dizer para você que no período que eu fico lá nos meus dias, eu tenho vontade de morrer. Eu imagino uma pessoa com 12 anos. 12 anos. Então, nós precisamos entender que o lugar onde nós procuramos é fundamental para que o nosso milagre aconteça.
É fundamental. As orientações que nós procuramos, os conselhos que nós procuramos, as pessoas que nós procuramos, é fundamental para que o nosso milagre aconteça. Agora, nisso tudo, então, nós vemos uma mulher que precisava urgente de uma cura. Ela precisava desesperadamente de uma cura. E agora aqui vem uma parte muito interessante, porque existem alguns passos que essa mulher deu para que a cura dela acontecesse. Existem algumas atitudes que essa mulher teve, que são as mesmas atitudes que hoje eu e você precisamos ter para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Existem algumas coisas que nós precisamos, porque ao contrário da mulher da semana passada, Jesus não viu essa mulher. Jesus não chamou essa mulher, mas ela também foi curada. E eu quero que você acompanhe comigo no versículo 24, olha o que fala o seguinte: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia e o comprimindo. A primeira coisa que essa mulher teve que fazer para que o seu milagre acontecesse foi vencer obstáculos. Eu imagino que ela já teve que se expor. Ela teve que sair do lugar onde era de costume as mulheres ficar. Eu imagino que ela estava pálida, porque ela devia estar com anemia. Eu imagino que essa mulher tinha dores. Eu imagino que essa mulher tinha medo de a qualquer momento morrer. Eu imagino que essa mulher tinha algo terrível dentro dela, sufocando ela, dizendo que não existe mais esperança para ela. Afinal de contas, todo mundo que ela procurou não teve a cura. Mas essa mulher, ela venceu os obstáculos, ela venceu tudo isso e ainda teve que vencer uma coisa. A Bíblia diz que Jesus estava ali e ele estava indo para curar a filha de Jairo, e aí ela estava ali e existia muitas pessoas. Você consegue imaginar uma multidão em volta de um homem? Você consegue imaginar pessoas, todo mundo querendo algo desse homem? Mas existiam muitas pessoas ali impedindo. Existiam muitos obstáculos. Eu imagino que essa mulher teve que se arrastar. Talvez ela tenha que ter passado entre as pernas das pessoas, mas ela não se importou o preço que ela teria que pagar. E nós muitas vezes achamos difícil. E não me levem a mal, porque eu vou dizer, achamos difícil levantar às 5:30 para 6 horas na igreja orando. Eu não estou aqui para condenar ninguém, não é esse o meu objetivo. Porque talvez teve pessoas que me disseram assim, eu estava orando em casa às 6 horas da manhã. Eu não sei qual é o seu caso, mas nós colocamos obstáculos em tudo. E muitas vezes nem estamos morrendo como essa mulher estava, mas estamos caminhando para a morte. Tem pessoas que vêm nos procurar para conselhos, e nós estamos falando, olha só, o caminho é esse, quebra teu orgulho, vamos entrar no confronto e receber e resolver isso. Ah, não, eu quero milagre só, pagar preço nenhum. Eu queria que por algum momento você visualizasse alguém com dor, com medo, sangrando, passando no meio de muitas pessoas. Ela venceu obstáculos. Qual é o obstáculo que você precisa vencer para que seu milagre aconteça? Talvez, meu irmão, minha irmã, é só quebrar o orgulho. Talvez, meu irmão, minha irmã, é dedicar mais em oração, é buscar mais ao Senhor, é seguir direções, é seguir a Bíblia. São coisas que estão ao nosso alcance. São coisas que estão ao nosso alcance. E essa mulher, ela venceu. Ela passou por ali. E eu imagino, gente, eu tenho uma mente muito fértil para essas coisas. Tem duas personagens na Bíblia que me remete lá e parece que eu estou vendo. É essa mulher. E aquela mulher, quando derramou o perfume precioso, tudo que ela tinha aos pés de Cristo. Parece que eu estou lá na história vendo. E parece que eu estou vendo aquela mulher. Como muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo e não querem pagar preço para ter a restauração do seu casamento.
não querem pagar preço para viver uma vida melhor, não querem pagar preço para buscar a cura para a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, não sei se você tem algum problema. Talvez você hoje está aqui muito bem e esteja dizendo: essa palavra não é para mim, mas deixa eu te dizer uma coisa. De conflitos, todos nós vamos passar, ninguém vai se escapar, não tem jeito. A Bíblia diz que é para ter motivo de grande alegria passar por tribulações. Então, se tu estás bem, te prepara, ou porque tu já passou, ou porque ainda vai. Então, te prepara. Segunda coisa que essa mulher fez, segundo passo para a cura, no versículo 28 diz o seguinte: porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. Não adianta, uma coisa completa a outra. Não adianta você sair da sua casa. Não adianta você sair achando: eu vou fazer o que me disseram. Se você não tiver fé, não crê que o milagre pode acontecer, então nem faz a primeira etapa, nem sai. Nem sai. Nem sai. A Bíblia diz que a fé agrada o coração de Deus. Nós precisamos ser pessoas de fé. Hoje em dia não existe mais isso. Ninguém mais crê. É tudo acaso. Se o médico curou, é porque a medicina curou. Se eu estou bem, é porque eu estou bem financeiramente. Queridos, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquela mulher, ela saiu, ela venceu aquele obstáculo. E ela tinha algo nela que se chamava fé. Ela disse: eu vou conseguir. Eu vou conseguir, porque eu sei quem está lá. Eu sei quem está lá e em quem eu vou tocar. Eu sei quem está lá. Eu sei quem está lá. E Ele está nessa noite aqui. Ele está na tua casa. Ele está à tua disposição. Mas às vezes nós não temos a fé para crer nisso. Vou fazer o quê no culto? Vou lá de novo. Vou pedir conselho por quê? Por que eu vou pedir orientação? Vou me dizer o que eu vou fazer e aí? Eu preciso. E eu quero, no nome de Jesus, nessa noite, que o Espírito Santo fale ao teu coração e que a fé brote dentro de uma forma espetacular dentro do seu coração. Nós estamos vivendo um tempo onde parece que não existe mais fé. Nós falamos para uma pessoa: creia, querido. Tá bom, eu vou crer. Não tem como milagre acontecer sem fé. Não existe como. E o terceiro passo que essa mulher teve, e no versículo 29 fala o seguinte: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu seu corpo estar curado do seu flagelo. Quando Eduardo começou essa ministração, ele disse o seguinte: essa noite de tocar o Senhor. Ok, eu venci obstáculos, eu tenho fé, mas eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso tocar no Senhor. Eu preciso tocar nele. E tocar significa estar perto. Tocar significa ter intimidade. Ninguém toca em ninguém sem saber quem a pessoa é. Essa mulher só tocou em Jesus porque ela sabia que era Jesus. Se você estiver andando na rua e um desconhecido te tocar, o que você vai fazer? Vai sair logo. Mas essa mulher sabia quem era a pessoa que estava ali. O tocar para mim nada mais é do que intimidade com Ele. Cada vez que nós dobramos os nossos joelhos, ou nós entramos na presença do Senhor, nós estamos tocando a Ele. Nós precisamos voltar ao tempo onde a oração, a intimidade com Deus era preciosíssima. Onde se gastava tempo em oração. Onde se gastava tempo em jejum, em buscar o Senhor, em tocá-lo, em botar a mão na massa, em fazer aquilo que é preciso fazer. Nós precisamos.
Talvez você tenha já passado alguns obstáculos, ou está passando, para chegar até a tua cura. Desculpa. Talvez você crê que a tua cura está e pode chegar e pode acontecer. Falta você tocar. Falta você tocar. Talvez a cura de muitas pessoas, de muitos relacionamentos, nesses dias só está dependendo do toque em Jesus. Talvez a nossa cura, o nosso milagre, ele só está esperando o toque. E nós precisamos voltar ao tempo onde essas coisas eram mais comuns. Era mais comum. Eu sou crente desde que eu me conheço por gente. Eu fui para a igreja, eu tinha 6 anos de idade. Mas era fantástico, muitas vezes, a gente chegar e as pessoas, antes de começar o culto, elas dobravam o joelho e elas oravam. Alguém é desse tempo? Ah, bem, ainda bem, achei que era só eu. Mas as pessoas se entregavam mesmo. Elas oravam mesmo. Elas buscavam mesmo. Elas tocavam em Jesus. E aí nós vemos na televisão, muitas vezes, aqueles testemunhos de pessoas que não andavam, de paralíticos que paralíticos que foram curados, e a gente até começa a pensar, isso aí, não é verdade. Eu sou do tempo que eu olhava o Jimmy o quê? Swaggart? Acho que é isso, pela televisão. Hoje ele está velhinho. Mas eu sou do tempo que a gente via os milagres acontecer. Mas hoje não se vê mais isso. Sinceramente, eu acho que nem dor de cabeça mais está se vendo curar. Mas nós precisamos voltar a um tempo onde tocávamos em Cristo como essa mulher tocou. Onde nós entendíamos que o toque em Cristo fazia toda a diferença. Porque se ela tivesse passado tudo o que ela passou, vencido toda aquela multidão ali apertando Jesus, com o coração cheio de alegria, diferente da outra mulher, Jesus não estava vendo ela. Talvez Jesus não viu ela porque ela estava tão agachada, tão no meio. Os homens usavam batas, né, vestidos, enfim, sei lá, alguma coisa assim. E eles passaram, imagina, talvez ela não era notada até por isso, não tinha como ver aquela mulher. E se ela tivesse parado ali, o milagre dela não ia acontecer. Precisou mais alguma coisa, precisou o toque. Que esses dias, meu irmão, minha irmã, você possa tocar o Senhor. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você para que o Senhor permita. E eu tenho certeza que o anseio dele nesses dias é de pessoas que estejam dispostas a pagar um preço, pessoas que estejam dispostas, pessoas cheias de fé e pessoas que toquem nas olas, nas vestes dele. Nós precisamos entender que talvez o nosso milagre, a nossa cura, parou em alguma dessas etapas. Então que nessa noite o Espírito Santo fale com você. E se tem algo que você está orando há muito tempo, existe alguma coisa há muito tempo que você precisa passar por isso. E se por algum momento, alguma dessas fases você parou, é o tempo de retomar. É o tempo de voltar. É o tempo de buscar. Nós queremos nessa noite orar com você, para que os milagres comecem a acontecer nas nossas vidas. Os milagres aconteçam nas nossas casas. Certa vez eu ouvi a pregação de um pastor, eu não lembro qual foi. Não lembro se foi o pastor Subirá ou o Tiago Brunet, não lembro. Mas algo interessante me chamou muito a atenção. A Bíblia diz que Pedro e os discípulos estavam num barquinho. E haviam alguém vindo de encontro a eles. E eu imagino eles todos com medo. É um fantasma que está vindo nas águas, caminhando sobre as águas. Mas não era um fantasma. Era Jesus.
E a Bíblia diz então que Pedro disse: deixa eu ir até a ti, se é Jesus. E Jesus chamou ele. Agora eu imagino, quando eles chegaram na cidade, depois do fato acontecido, você imagina os outros dizendo assim: eu vi o milagre acontecer, eu vi Pedro andar sobre as águas. E aí chega Pedro lá: eu andei sobre as águas. Eu andei sobre as águas. Nós vamos ficar quanto tempo vendo os milagres acontecer na vida dos nossos irmãos? Nós vamos ficar quanto tempo ver casamento dos outros sendo restaurados? Nós vamos ficar quanto tempo vendo filhos dos outros sendo curados, tirados das drogas? Quanto tempo nós vamos ficar assim? Quando é que vai chegar o tempo que nós vamos chegar e dizer: comigo, o meu casamento foi restaurado, a minha vida foi restaurada, a minha intimidade com Deus foi restaurada? Mas não, às vezes a gente fica: aquele lá está crescendo, né? Puxa, está até pregando. Jesus chegou lá. Que nessa noite nós sejamos o Pedro, que nesse dia nós sejamos os Pedros que andaram sobre as águas, não ficaram só vendo. Que nesses dias nós sejamos essa mulher que pagou o preço, mas ela viu, ela recebeu, ela foi e ela conseguiu o milagre dela. Fecha os teus olhos por alguns instantes. E eu preciso te falar nessa noite. Talvez falte só o toque. A igreja do século 21 tem uma tendência a ser uma igreja religiosa, uma igreja fria, que não crê mais em milagres, que não crê mais em restauração, que não crê mais em família. Mas deixa eu te falar algo nessa noite. Jesus não veio para isso. Jesus, ele não veio para isso. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo ontem que andou com Pedro sobre as águas. Ele é o mesmo que estava com aquela mulher, que viu ela, chamou ela e curou. Ele é o mesmo que estava com essa mulher, meu querido, que sofria há muitos anos por um problema. Talvez ele esteja esperando só o teu toque. Talvez ele esteja esperando o teu toque. Vamos ficar de pé.